refrescar a garganta aqui e mudar o chip, né? Essa aqui é a moça que ia dar a palestra hoje. Na minha vida eu sou sempre dono dele, né? Então, já tem que me acostumar. Alguma pergunta aí, professor? A gente viu até agora? Você estava falando agora um pouco, eu espero que um dia a gente resolver a força estratigráfica, a força 2, né? Para algo do tipo força estratigráfica e ou da mecânica. Hoje, basicamente, a gente que faz isso, né? Eu acho que cada vez mais eu tenho necessidade de conhecer um pouco melhor e é uma força que contribui muito. Tendo isso no nome, dá um pouco de importância. O que eu acho assim, o interessante nesse cenário de aplicação de mecânica de rocha é que cada disciplina usa ferramentas que, se você começar a pensar, todos se beneficiariam se todos usassem as mesmas ferramentas. Mas na engenharia civil, o uso de sismo, perfilagem, isso não existe. Ou você tem amostra ou não tem nada. Limita muito. Agora, em compensação, você tem um tremendo aforamento para usar, né? Coisa que não tem no petróleo. Bom, agora nós vamos mudar para uma situação que a grande motivação aqui é na parte de engenharia civil e mineração, mas eu vejo o uso também do petróleo. Né? Mas basicamente o problema aqui é o seguinte: você imagine uma mina a céu aberto. Uma mina a céu aberto com 800 metros de profundidade, e não é uma mina já tão fora do caminho assim. Então você tem um talude que tem 800 metros de altura. Né? E nessa face da mina, 1 quilômetro, ou 1,5 quilômetro. Você imagina o volume de rocha envolvido aí, que você tem que analisar para saber se isso é estável ou não. Essa pergunta é válida de ser feita, que a gente vai fazer. Aí vem o seguinte: que parâmetros eu vou usar para isso? Eu não posso testemunhar tudo que está aqui, certo? Mas em compensação, eu tenho toda uma geologia de superfície que pode ser realizada por um especialista ou especialista. Então, esse problema é um problema que, de uma certa maneira, já elimina a rocha de pequena dimensão. Você trabalhar com a rocha com 2 polegadas de diâmetro, numa situação como essa, que é a mesma coisa, e nada é a mesma coisa, porque a escala é diferente. Então, nesse tipo de situação, nós vamos começar a falar hoje sobre uma maneira empírica de abordar o problema. Tá? E na próxima aula, ou nas próximas aulas, nós vamos ver uma parte formal para abordar esse problema. Mas, no momento, nós vamos tentar utilizar essa formulação empírica para descrever esse maciço. Então, esse maciço aqui, eu teria aqui temos aqui essa quantidade toda de rocha, com descontinuidades, veios mais diferentes tipos, e como que eu vou abordar esse problema aqui. Do ponto de vista teórico, ou uma abordagem científica, qual seria uma metodologia para isso? Que vocês imaginarem. Em primeiro lugar, vamos dividir isso aqui em zonas. Eu teria que chamar o geólogo e dizer: cara, divide isso aqui em zonas. Isso aqui está tudo complicado. Me dá um critério para dizer: isso é igual àquilo e diferente disso. Certo? Se isso puder ser feito, e pode ser feito, qual é o contexto que o geólogo usa? Ele vai usar domínios estruturais. Certo? Define domínios estruturais
baseado mais ou menos no seguinte: olha, a estrutura desse material aqui, ou dessa região, é semelhante em todos os pontos. Como é que isso é feito? Ou como é que isso pode ser feito? Através de um levantamento de descontinuidades e definir famílias de descontinuidades. Né? Então, vocês viram lá no curso de Mecânica das Rochas como gerenciar esse problema, que é através de projeções estereográficas, né, que mapeiam descontinuidades, aliás, que representam descontinuidades mapeadas no campo. Então, o domínio estrutural, o primeiro critério é que ele não pode ter família de descontinuidades que não casem uma com a outra. Quer dizer, tem que ser um negócio muito bem estruturado. Mudou muito a família de descontinuidade, por conseguinte, deve estar mudando o domínio estrutural. Alguma coisa aconteceu ali para criar um conjunto de descontinuidades que não existe no outro lugar. Critérios para fazer isso: tem que ser geólogo estrutural. Entender da região. Isso não é coisa para engenheiro civil fazer, engenheiro só tem. Feito isso, o que mais que eu tenho que fazer? Digamos, eu estou no mesmo domínio estrutural. E aí? A ideia é verificar o seguinte: será que existe um volume a partir do qual as coisas não mudam? Ou seja, um volume elementar representativo, em que, se eu considerar um volume, digamos, 10 metros cúbicos, e eu analisar uma média, e se eu mudar de 10 metros cúbicos para 10 metros cúbicos, eu permaneceria do mesmo jeito, o mesmo valor. Então, há técnicas para fazer isso. Nós vamos discutir como considerar esse volume elementar representativo, né, que seria uma dimensão a partir da qual as propriedades do material seriam constantes. Se tiver cada vez pegar volumes menores, as propriedades são diferentes. Então, um dos desafios é determinar isso aqui na prática. Porque aí toda a minha investigação vai ter que ser feita nessa escala. Então, ao caminhar por aqui, pelo talude, o geólogo tem que verificar qual é a região que ele vai estudar. O mais parecido disso é o pessoal que trabalha com mineração na área de curvagem, para saber quanto de minério tem, e o pessoal de reservatório. Como é que o pessoal de reservatório trabalha isso aí? O pessoal que é geólogo de reservatório. Vocês são geólogos aí, eles sabem. Mas pouco que eu sei disso, trabalha-se numa escala muito pequena, né, testemunhando o bolso, a formação, e depois de ter isso aqui numa escala muito pequena, fazer um upscale dessas propriedades para um volume maior. E esse volume maior seria mais ou menos equivalente a isso aqui. O pessoal de petróleo não chama esse nome é muito mais ligado à mecânica de rocha de geotecnia convencional. Mas quando você estabelece uma célula que agregue outras células menores, na realidade o que você está fazendo é ir para essa escala aqui, fazer esse upscale. E tem técnicas para fazer isso, técnicas estatísticas, fazer esse upscale. No entanto, isso não tem nada de empírico. Isso aqui é racional o que nós estamos falando. E nós queremos falar sobre formulação empírica. Estou falando tudo isso aqui como uma maneira de introduzir a formulação empírica. A formulação empírica é fazer tudo isso sem você saber definir o que está fazendo. É como um mestre de obra. Ele pode construir um edifício, mas se você perguntar para ele como calcular a flexão de uma viga, ele não tem a menor ideia de como fazer. Mas ele sabe que aquela viga tem que ter tantos ferros assim, assim, assado, e vai construir daquele jeito e vai reserva. Então, a formulação empírica também, muitas vezes, é utilizada em outras disciplinas. Os médicos usam muito isso. O cara tem catarro
coletado dos pacientes dele, estatística da literatura, então ele sabe, quando a pessoa chega lá com um sintoma A, B, C e D, ele vai cercando e dá um remédio. Se aquilo não funcionar, ele dá outro. Fica cercando assim. Nada mais é do que uma formulação empírica. Ele tem muito conhecimento, porém, ele não sabe juntar tudo numa equação, num método racional. O pessoal de geologia e engenharia para geotecnia desenvolveu uma coisa que são sistemas de classificação. E isso foi abordado lá no curso de mecânica das rochas. Certo? Então, o sistema de classificação ele serve para separar rochas em unidades. E cada sistema de classificação entra com determinados parâmetros. Então, existem sistemas, como o sistema Penyatsky, Barton, que usam um conjunto de parâmetros e depois diz a rocha é classe 1, 2, 3, 4, 5. Porque a somatória daqueles parâmetros levaram a aquilo. E a partir daí, ele trata cada classe como uma categoria, uma classe 1 é diferente da classe 5. Enquanto a classe 1 é mais fraca que a classe 5, nós vamos ver depois, mas são diferentes. Então esse é o primeiro ponto. Todo o que eu vou mostrar agora, eu não vou entrar em detalhes sobre todos os sistemas de classificação, eu vou mostrar apenas o seguinte, como que do sistema de classificação as propriedades mecânicas são definidas, usando um sistema de classificação, como ponto de partida. Para todos os outros raciocínios seriam o mesmo. Quando nós estivermos aqui, nós vamos verificar o que está sendo feito usando como pano de fundo essa metodologia. Que seria, digamos, uma maneira didática ou acadêmica de tentar entender tudo que está envolvido. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. E a referência é esse capítulo aqui, nesse livro Practical Rock Engineering. Esse livro está disponível na internet. É o livro do professor Beck. Ele está disponível, pode baixar, não tem problema nenhum. E existe um capítulo que se chama Propriedades de Maciços Rochosos. Ele explica mais ou menos. Então nós vamos, como alternativa para os problemas de campo, nós vamos começar por esse, e depois nós vamos passar para isso aqui. Mas hoje nós vamos ficar nesse. Primeira coisa, o sistema ou a envoltória de resistência que vai ser utilizada é essa daqui, que é o sistema, é o critério de Hecke-Brown, que é apenas uma variação daquela função das três tensões principais do AZ. Que simplesmente a tensão principal maior é igual à tensão principal menor, mas esse número aqui. E esse número depende de três parâmetros, que são característicos da rocha, e da resistência à compressão simples. É um critério como outro qualquer. Deveria ter o seu próprio critério para fazer isso. Mas, no caso, aqui o de Hecke-Brown é dessa maneira. Então, essas propriedades são propriedades que se determinariam em laboratório. Porém, eu não posso levar um material com 10 metros cúbicos para o laboratório. Eu levo um material pequeno. Então, o que nós vamos ver aqui é como estabelecer esses valores para o caso de campo, levando em conta a situação do campo. O sistema de classificação que vai ser usado, esse GSI, que é o Geological Strength Index, que foi proposto pelo grupo no qual ele trabalha, e que
nós vamos ver aqui como que se chega a esse número, no caso prático. Esse sistema, ele se baseia em propriedades do material intacto, né? Eu precisaria de propriedades do material intacto e vou precisar de materiais da estrutura do material. Então aqui, do material intacto, eu precisaria desses parâmetros, precisaria de um ensaio para ser realizado no laboratório. O que eles fizeram? Já existe alguma experiência onde esses parâmetros são tirados de algumas tabelas, baseados na litologia do material, ou no tipo de rocha. Naturalmente, isso não tem muito valor científico, isso é uma coisa que alguém agrupou esses números e batizou e disse, olha, a ordem de grandeza é essa daqui. Então, geralmente, nesse tipo de problema, um dos inputs é o tipo de rocha, que foram agrupados de acordo com a experiência de quem está propondo. E aí, quem fez o curso lá de mecânica das rochas deve estar lembrado nas tabelas lá do Didier e Miller. O que esses caras fizeram? Eles fizeram ali aquela relação entre σc e E para vários tipos de litologia. Esse trabalho é de 66. Eles executaram centenas de ensaios para cada tipo de rocha. Pequenas amostras. Então, tem aqui a relação 200 e a relação 500. E aqui tem áreas, nuvens de pontos que eles mediram. Se é um folheiro, isso aqui é um negócio que não tem fim, tanto para um lado quanto para o outro. Se for um basalto, o troço está muito concentrado aqui. Porque eles usaram basalto de tudo que foi lugar e chega isso. Se é uma rocha ígnea, a possibilidade, se ela não estiver alterada, a possibilidade é que a relação seja muito comum, qualquer que seja o universo que você está trabalhando. Rocha sedimentar não, é um pouco diferente, porque um arenito, você fala um arenito, você tem que dizer outra coisa, pode ser simplesmente um arenito. A mesma coisa no folheiro. O folheiro, dependendo da idade do folheiro, é bem diferente o conceito, a resistência do folheiro. Portanto, esse tipo de experiência meio que se propagou e cada um que tem um sistema de classificação usa valores, faixa de valores para a litologia. Então isso aqui seria uma maneira de ter valores de resistência à conversão simples para várias faixas de rocha. Veja que nós estamos falando aqui 25 a 50. É uma faixa danada de grande, certo? Mas, numa sistemática empírica, o projeto vai ser sempre muito conservador. Ele vai estar sempre jogando no valor inferior. Inclusive, valores 5,25, 1 a 5, 0,25 a 1 NPA. Quer dizer, isso aqui é um material extremamente alterado. Material que está aqui. Você pode quebrar, esfarelar, construir. Então, vou riscar com a única. E aqui como estimar aquele valor de MI. Certo? Então, essa metodologia é uma metodologia que não tem muita diferença, por exemplo, de você chegar e dizer a velocidade de propagação de ondas é tanto e o Turing carbonato. A resistência à compressão simples é tanto. Estou fazendo exatamente a mesma coisa. Porque não tem
posso dizer que aquele carbonato da correlação é o mesmo carbonato que eu estou calculando. Então, aqui, esse tipo de entrada, quer dizer, tipo de rocha sedimentar, sedimento plástico, arenito, 17 mais ou menos 4. Negócio meio mágico, né? Mas é assim que funciona. Tá? A mesma coisa que, se eu dissesse, velocidade de propagação de ondas, tanto, arenito usa essa correlação. Eu obteria um valor qualquer que segue o mesmo raciocínio. Então aqui nós temos família de rocha, o tipo de rocha e faixa de valores percebidos. E vale para a rocha metamórfica, etc. Rocha líquida também. Tem um caso de rochas anisotrópicas. Qual é o problema da rocha anisotrópica? É que a propriedade depende da direção. Então, se o material é anisotrópico, ou é material xistoso, folheado, nós também temos que identificar esse possível tipo de variação. E a orientação é importante. Coisa que os sistemas não levam em consideração. Você tem que introduzir isso depois. E a influência do tamanho da amostra. Se a amostra é menor, a resistência tende a diminuir, né, uma equação desse tipo. Então, aqui está mostrando a relação, né, entre o valor da resistência quando o diâmetro é 5 centímetros, e aqui menor do que 5 centímetros, seria um metro, maior do que 1. E essa função seria essa. Então, esse valor da resistência, quando chegar ao volume elementar representativo, isso aqui seria uma constante. Então, o efeito de escala estaria representado aqui. Agora, esse tipo de metodologia, por exemplo, não se aplica a uma situação como essa. Esse tipo de situação, por exemplo, se nós estamos perto de uma falha, como é que seria a resistência do conjunto? Eu não tenho um valor médio. Eu tenho o valor da rocha e tenho o valor da falha. Eu não posso trabalhar com o valor médio. Porque eu estou interessado em identificar a possibilidade de movimento ao longo da falha. Essa metodologia vale quando nós temos ou um material intacto ou um material com muitas descontinuidades, que ele pode ser tratado quase como um material homogêneo. Esse tipo de situação já fica um pouco mais complicado de você tratar. E geralmente é o caso de interfaces de um plano de falha, em que você muitas vezes está influenciado por esse sistema. Então não daria para usar esse sistema em situações como essa. Então, esse GSI ele foi introduzido em 94, e esses dois sistemas seguem mais ou menos a mesma filosofia. Aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo, esse sistema é bastante usado. Esse daqui é usado menos do que esse, porque o representante, o cara que desenvolveu isso, ele é vivo e muito ativo, então ele sai fazendo, né, vendendo serviço em todo lugar. Uma informação, né, ele é casado com uma brasileira, né, e mora em São Paulo. Claro. Então aqui seria um resumo de como tratar o problema de uma maneira empírica. Onde, nesse lado aqui, tem a estrutura do maciço. Então, como que a estrutura do maciço seria descrita? Através
dessas categorias aqui. Onde cada categoria tem uma descrição, isso aqui é muito subjetivo, e uma imagem que corresponde na cabeça de quem vai usar. Então, aonde você vai entrar, ou aonde você vai se inserir aqui, né, depende da interpretação que você vê do maciço gostoso. Nessa outra coluna, tem as condições da descontinuidade, né, em que vai uma descontinuidade muito rugosa, até uma descontinuidade em que existe muito material de preenchimento de baixa resistência de atrito. Onde ficar também nessa categoria é muito subjetivo. No entanto, decidido isso, você pode chegar e cair, por exemplo, nesse quadrado. E esse quadrado possui valores que vão de 45 até 65. Esse número aqui seria 45 e 65. Que valor escolher aqui? Outra questão. Porém, escolhendo esse número, você tem o GSI do maciço rochoso. E na prática, você teria que correr todo esse talude e definir regiões em que o GSI fosse mais ou menos o mesmo. E dividir isso aqui em três. Então, por mais estranho que possa parecer, é isso que é feito na prática. Existem geólogos especializados para fazer esse tipo de trabalho. Então, a tarefa dele no final do dia é fornecer que região tal do maciço, o GSI vale 30, ou entre 30 e 40. E vai mapeando tudo. Baseado nesses números, é que nós vamos escolher os parâmetros mecânicos para fazer análise de estabilidade. Isso dito dessa maneira, meio que revela todo o sistema. Eu poderia escamotear isso daí para mostrar de uma outra maneira, dizendo que é muito elegante. Mas não, é assim mesmo, essa é a realidade. E pensando bem, como se trabalha muitos problemas, seja de petróleo e mineração, é o equivalente a isso. Nós não estamos fazendo nada diferente. Nós estamos assumindo, considerando muita coisa, sem ter uma base de experimento nem nada. É muito conhecimento acumulado e experiência de campo. Isso aqui não, isso aqui está pelo menos estruturado e tem uma maneira de prosseguir aqui dentro. Né? Aqui é só para quando nós trabalhamos com esses maciços heterogêneos, que aí você pode até dividir mais isso aqui em setores, né? Essa categoria aqui, dividir mais subcategorias e ampliar isso aqui. Isso aqui seria o quê? Seria o equivalente a um catálogo do médico que é muito paciente. Ele foi construindo uma experiência muito maior do que o outro que está começando. E para aplicar isso aqui, infelizmente, o ser empírico depende da pessoa que está aplicando. É difícil você garantir que todo mundo vai fazer do mesmo tipo. Bom, um maciço rochoso desse tipo, como é que nós analisaríamos? É isso que se encontra na prática. Você precisa verificar se precisa de contenção aqui. Imagine que isso aqui seja uma estrada. Aí qual é o risco de cair um bloco quando o carro estiver passando? Você tem que definir em algum momento e dizer, olha, não preciso de nada porque o risco é muito baixo. Ou preciso colocar uma cortina para não deixar nada cair. Ou algo para segurar, ou afastar a estrada. Alguma coisa tem que ser feita para responder essa pergunta. E é nessas horas, por exemplo, aqui, o que a gente poderia observar olhando, né, para essa figura, para essa foto. Imagine que isso é um quadro, esse
está passeando aí pelo corredor do museu, né, quer impressionar a pessoa que está do lado e começa a falar sobre o pintor e tal, né, isso tudo. E aí, o que a gente faria para impressionar o mestre? Você vê que esse lado direito aqui, né, essa parte aqui, está muito mais fragmentada. Né? Ele não conseguiu desmontar da mesma maneira que desmontou isso aqui. Né? Você vê que aparece tranquilamente os furos de sondagem na hora do desmonte. Aqui ele não consegue ver isso. Ele detonou e tudo foi jogado para baixo. Então mostra que esse material aqui é muito mais fraco que isso. Com mais fraco, mas aqui, grau de fraturamento muito maior. Parece ser mais suscetível ao interferir, porque em cima lá parece que é alterado maior que esse material está mais alterado aqui. Aqui existe aparentemente um plano, né, de essa zona, houve talvez um certo cisalhamento aqui, não sei, mas o fato é que na hora de estimar, eu não posso usar uma amostra pequenininha para calcular a resistência do tamanho. Não faz o menor sentido. Hoje em dia, qual é a técnica que o pessoal usa para isso? O geólogo não pode ficar subindo aqui, mapeando tudo, mas já existe técnica, são os scanners, né? Isso aqui tudo é escaneado à distância, e tudo isso aqui é mapeado, e você pode ver a distância e a inclinação desses planos. Pelo menos o que aparece. Isso já existe tecnologia para isso. Agora também tem o drone, né? O drone também pode tirar umas fotos. Não, exato. Tem muita gente usando drone para fazer esse levantamento. Só que essa tecnologia do drone ele ainda não consegue, por exemplo, fazer ou usar fotos, né, com pontos diferentes para criar essa superfície, ou então usar essa tecnologia, a laser que eles usam, que já está disponível, e é uma tecnologia relativamente barata. Você compra um equipamento desse, por cento e poucos mil euros, você compra um equipamento desse. Nada que assuste uma empresa particular. Então aqui, nesse maciço, isso aqui seria uma categoria diferente disso. Essa categoria vai ter que certamente cair no GSI menor do que esse aqui. A ideia desses sistemas é poder fazer essa separação. Coisa que você, se considerar um reservatório, o que o pessoal de reservatório faz? Define blocos. Né? Vai ter um bloco, outro bloco, outro bloco. Agora, o que caracteriza um bloco, o que caracteriza o outro? Lógico, tem que ter uma interface entre eles, né? Mas certamente haverá a possibilidade de propriedades serem diferentes, pressões diferentes, né? Os fluidos que existem. Então, aqui, nós temos que seguir uma lógica parecida. Só que aqui eu estou vendo a rocha. Lá embaixo eu não consigo ver. Vejo só através da cisma. Mesmo aqui nessa região, você vê isso aqui mais fraturado, né? Essa camada aqui, mais fraturada. Enquanto que essa parte e essa parte, o material está mais, tem menos fratura, e é mais resistente como conjunto. Fico imaginando isso aí, lá embaixo, ela tira um testemunho, faz uma amostrinha assim, como é que vai arranjar uma amostrinha representando tudo? Não tem para todos os tamanhos. Então, esse, digamos, é o exercício a ser resolvido. E a maneira de resolver é caminhar e tentar descrever cada região usando algo como isso aqui, como referência. Pelo menos eu tenho uma maneira de quantificar. E aí você pode pegar maciço de tudo que é tipo para poder separar isso daí, né? Mas, basicamente, no final do dia, o que foi desenvolvido? Foi desenvolvido uma maneira de reduzir
o material intacto através do G5. Então, o material do campo possui esse valor, que é o valor do material intacto reduzido dessa expressão. Isso vale para o MB, vale para o A e vale para o S. Então, essa base de dados foi construída e várias pessoas usam. Lógico que cada caso é um caso, mas isso aqui serve pelo menos de referência para que você separe as unidades do maciço rochoso. Eu não conheço, assim, nas aplicações de petróleo que eu tenho visto, eu não conheço nada semelhante a isso. Mesmo quando você trata de permeabilidade. Mas eu acho que um dos motivos é não ter acesso à rocha. Porque você tem o trecho que é sobre o poço que atravessa ali. Então você tem 20 centímetros ao longo de uma linha. Que está do lado, você não pode nunca garantir que seja aquilo. A não ser que amarre com a sísmica. Mas a sísmica às vezes não dá resolução para você chegar naquilo. Então eu acho que o nível de incerteza, no caso do reservatório, nós estamos falando aí de alguns quilômetros quadrados de área, né, considerando aí a espessura de 50 metros, daria vários milhares de metros cúbicos para poder verificar a variação. Enquanto que naquela foto, nós olhamos o consenso. É diferente. Então, no caso, esse número aqui, input, o faturamento, a alteração do material está aqui. Como quantificar esse número é o grande segredo. Aquelas tabelas servem de referência. E o D, eu não entendi muito bem. O D é o parâmetro que reflete o efeito do desmonte da rocha, da detonação. Como foi feito? Quer dizer, quanto você enfraqueceu o material depois do desmonte. Se não tiver trabalhando com desmonte, né, esse valor, ele é zero. Eu também entendi o seguinte, você tem aqui um universo aqui. Aí você mapeia várias zonas com diferentes GSIs. E depois como é que você correlaciona isso aqui? Você imagina, na verdade você está tentando aproximar para uma rocha tipo, entendeu? Porque por área. Imagine isso daqui. Né? Como é que eu posso... Não, pode para aquela foto lá, por exemplo. Tá, vamos para aquela foto. Por exemplo, o que eu vou recomendar para quem me contratou para responder essa pergunta? Olha, protege esse talude dessa maneira. O que eu vou dizer? Por exemplo, olhando para cá, nós podemos mapear toda essa região, né, e nós vamos dizer o seguinte, olha, esse maciço é diferente desse e posso, inclusive, quantificar o quão diferente vai ser. Né? E, ao fazer e olhar em todo o maciço, em todo o talude, eu vou identificar as regiões que, por exemplo, um bloco desse que caiu. Né? Esse bloco que caiu, ele caiu por quê? Porque o plano, na hora que eu escavei, o contato não foi suficiente para segurar o bloco e ele caiu. Se tiver algum bloco parecido aqui, o que eu tenho que fazer? Do ponto de vista de engenharia. É o que a gente vê muito aqui na cidade do Rio de Janeiro. É prender isso com um chumbador, um tirante. Eu produzo aqui, se for ali perto do Palácio Guanabara, ali em Laranjeiras, tem um corte muito bonito ali, quando você entra, tem uma chave que chama aquela rua, né? Você sai de novo. Se você olhar para o lado, você vai ver vários chumbadores, tudo que é tipo, para prender esse tipo de bloco, que não necessariamente pode ser que caia. Esse aqui caiu, mas esse que está do lado aqui, parece ser muito parecido com esse, mas sabe o que
Aí eu posso chegar e dizer, olha, prende isso daqui porque pode cair. Eu não tenho como avaliar o coeficiente de segurança. Nessa região aqui não se preocupe, não gaste dinheiro com isso. Nessa região aqui, eu não vou conter isso daqui com um chumbador. Eu vou ter que construir algum tipo de parede, porque isso aqui está tão fraturado que não tem como, só com uma sequência de chumbadores, prender isso tudo. Aí entra o especialista em contenção de encosto. Mas ele sabe que ele não vai, por exemplo, aplicar para essa seção a solução que ele aplicar. Ele não está fazendo muita conta, ele não está fazendo cálculo de elementos finitos nem nada. Ele está usando uma observação, um geólogo estrutural, está identificando alguns planos de fraqueza. Por exemplo, se esse plano aqui, ó, ele aparece o traço dele, mas eu não sei a inclinação do plano. Mas se esse plano estiver mergulhando para cá, esse bloco todo pode cair. Não teria que chegar para ele e dizer, olha, eu preciso de um furo de sondagem aqui em cima para verificar para onde está indo esse plano mesmo. Eu preciso ter uma ideia de como está mergulhando. Se está mergulhando para lá, se ele é horizontal, se está mergulhando para baixo. É um trabalho que você tem que fazer, trabalho de campo. Agora, se nós precisarmos definir a propriedade desse material, eu trato esse material como um meio homogêneo e procuro uma propriedade média. Nesse caso, não tem propriedade média, é a propriedade do plano que tem que ser levado em conta. Lógico que eu não vou poder pegar esse volume e dizer que a propriedade é essa, mas essa é dividida por 2. Não. O material, ele cai nessa categoria aqui que eu tinha mostrado. Essa daqui. Então não dá para aplicar isso. Não dá, Professor, você falou que ali aqueles traços verticais seriam que sondagens, assim, esse aqui? É. Esse aqui são os furos que foram usados para desmontar. Tá. Aí seria tipo como se fosse um desmonte mais controlado e ele. O processo de desmonte é igual nas áreas? Olha, em geral, se o desmonte for bem feito, a carga que você vai usar aqui tem que ser diferente dessa. Só que a empresa que faz o desmonte é uma empresa terceirizada por alguém e que não necessariamente ele vai usar esse tipo de vitreta. Ele não tem um furo de sondagem aqui para definir o carregamento. Ele teria que ter sondagens bem feitas para poder definir a carga que vai ser usada aqui de explosivo, que tem necessariamente ser diferente dessa. E isso é uma coisa que o dono da obra tem que se preocupar, porque é aí que ele vai começar a gastar dinheiro. Porque se ele não prestar atenção, o desmonte pode destruir o maciço dele, pode fraturar muito mais, aí ele precisa mais contenção. E isso pode ser, por exemplo, 2 anos atrás teve um grupo da Noruega aqui, da Associação de Túneis da Noruega, e eles fizeram umas apresentações muito interessantes. O equipamento que faz o furo para instalar dinamite no túnel, a própria sonda, ela é toda instrumentada. E você usa a instrumentação para calcular a resistência à compressão simples do material. É equivalente ao RP, ao peso sobre a broca e o RPM, lá do poço. Eles estão fazendo isso para determinar a resistência à compressão simples. E eles conseguem identificar na hora que passa por um plano como esse. Nitidamente a força vai mudar. Na hora que você está perfurando aqui,
quando for atravessar aqui, a broca vai afundar rapidamente. Então você vê, opa, tem uma zona aqui de fraqueza. E vai anotando isso. Então, na hora que você for fazer o plano de fogo, você usa todas essas informações para poder detonar. Então, se você tivesse mapeado certamente essas regiões, você usaria mais carga aqui e menos carga. E a mesma coisa que, nitidamente, ele usou carga desnecessária. Detonou todo o maciço. Certo? Bom, isso aqui é só um detalhe de como transformar aquele critério de Hecke-Brown num critério de Morpulon, porque o critério de Morpulon, como é o primeiro critério, tudo que é método, usa o critério de Morpulon. Aí, se você quiser usar o critério de Hecke-Brown, aquele programa não funciona. Aí, o que você faz? Tenta enganar o programa calculando parâmetros de Morpulon para o critério que você está usando. Basicamente, é isso que é feito. E, além eu falei da resistência, a deformabilidade também pode ser estimada através de equações desse tipo, em que o modo de ângulo do maciço rochoso é o modo de ângulo da rocha intacta corrigido desse número. Como é que o cara chegou a esse número? Usando algum tipo de correlação. Da mesma maneira que quando você vai transformar o ΔTC, em tempo de trânsito compressional, em resistência à compressão simples, tem uma equação que multiplica aquilo, dá o expoente 0,925, 0,837. Ele fez algum tipo de correlação para chegar aqui. Usou algum tipo de banco de dados. Então aqui você pode mapear as propriedades de deformabilidade, também levando em conta a classificação do maciço rochoso. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que nós quiséssemos, isso aqui fosse um problema que uma vez eu me envolvi, era uma mina, que é a mina da Petrobras, lá em Irati, do xisto betuminoso. Porque lá produz petróleo numa mina céu aberto, retirando o material. Então, tem que o talude, e esse material tinha que ser escavado. Porém, essa escavação era feita por uma máquina. Uma máquina que vinha aqui e escavando. Aí a pergunta era, qual a distância que a máquina tem que estar da face do talude para não correr o risco dela afundar e tombar? Então aí você precisa calcular, conhecendo o peso, calcular as deformações e também verificar a estabilidade. E esse maciço é um maciço todo fraturado. E como fazer essas contas? Como obter esses parâmetros? É usando um sistema como esse, porque você não tem outra alternativa. Você tem que chegar ao número e procurar ser conservativo para dar uma solução de engenharia. Então aqui seria o equivalente da resistência para os parâmetros de compressibilidade do maciço rochoso. Esse é o último sinal. Falta mais alguma coisa. Eu falei que da alternativa, né? Tudo que nós vimos até agora é determinístico. Você tem um valor. Porém, como tratar o problema da incerteza daquele valor? Porque num problema de maciço rochoso, se nós estivermos, por exemplo, naquele talude que eu mostrei ali, eu estando num ponto, eu tenho uma incerteza no número que eu determinei aqui. Portanto, esse valor é um valor estocástico.
ele obedece a uma função de probabilidade. A outra coisa é que se eu mudar daqui para cá, além da incerteza, ainda tem a variação devido à fusão. Essa situação aqui, uma das ferramentas para lidar com isso é a geoestatística, que representa a dependência funcional em relação à distância. Nós vamos falar agora da incerteza sobre esse valor. Depois, nós vamos falar sobre como comparar esse número com esse número. Que seria o problema da geoestatística. Como lidar com esse problema da incerteza? Esse problema da incerteza, então, é um problema estocástico, em que, se nós tivermos no mesmo ambiente geológico, mesma face, eu poderia tentar, por exemplo, conhecendo as propriedades ao longo dessa camada, tentar estabelecer a variação. E como é que isso pode ser feito? Na próxima aula, eu vou estar viajando, eu vou pedir uma moça que trabalha comigo para trazer aqui essas ferramentas para mostrar para vocês. É o que nós temos lá associado ao SEST, que é uma ferramenta que diz o seguinte: se eu tiver aqui essa variação, digamos, de ΔTC, e eu digo que essa camada é a mesma unidade estratigráfica e que, portanto, não há variação a não ser devido ao peso. Então, eu corrijo a dependência do peso e verifico a distribuição de valores. E essa distribuição de valores vai ser a variação em torno da média. E eu posso representar isso depois numa distribuição desse tipo. Aqui no caso, a distribuição normal, mas eu posso terminar com a distribuição log normal ou uma outra distribuição. Isso daqui, dependendo da faixa de valores, eu posso ter um impacto no projeto, devido à incerteza. Porque os valores determinados aqui são valores, digamos, ou médios, ou um valor que você determinou através de uma equação. Não está embutido naquela equação uma ideia do erro. Isso é importante ou não é importante? Em algumas disciplinas, você não pode fazer projeto sem envolver isso aí. Na indústria aeronáutica, nem pensar num projeto que não tem análise probabilística. É simples porque está trabalhando com material industrial que você tem uma distribuição muito bem definida do erro, da incerteza. Material geológico você não conhece. Mas, de qualquer maneira, é necessário considerar a possibilidade de uma variação da propriedade no resultado final. O impacto dessa variação. Aqui no caso, distribuição normal, eu tenho um valor médio, 10 MPa, e tenho um desvio padrão de 2.000. Isso é alto ou é baixo? Não sei. A indústria já deveria ter se reunido para definir uma metodologia para fazer isso. Mas não se reuniu e ninguém tem, assim, algo, um fluxo de trabalho que todo mundo confie que possa seguir. Qual é o desvio padrão que nós vamos usar, por exemplo, para resistência à compressão simples, no caso do análise de estabilidade de curso? Nós não temos isso. Ou um problema de tabuides como esse aqui. Como é que nós vamos estabelecer o desvio padrão? No entanto, estabelecendo esses valores, eu posso fazer uma análise para verificar o impacto. E esse aqui é um exemplo de um poço onde os valores de projeto são esses aqui, valores médios, e aqui seria o desvio padrão desses valores.
caso da profundidade, é o que eu conheço com mais segurança, não tem desvio padrão. A profundidade é aquela mesma e acabou. Né? No entanto, tensão horizontal menor. Qual é a direção? Colocamos aqui um desvio padrão aqui qualquer. De onde sai esse desvio padrão? Aí é que está falando. Né? De onde sai? Você fez uma pergunta de 10 milhões de dólares. Né? É difícil você responder. No caso de, como eu falei aqui, de tempo de trânsito, nesse programa que nós desenvolvemos, nós conseguimos ver a distribuição dentro de uma camada. E aí você estabelece a variação de valores, e aí você tem uma ordem de grandeza. Agora, no DPC, você tem sempre muitos valores. Na direção das tensões principais, você tem às vezes um valor. Você usou 10% de tudo? Não, isso aqui foi colocado 10% de propósito. Tá? Porque, se eu vou usar 5%, não, acho pouco. Vou usar 15%, acho muito. Uso 10%. É isso, olha, desculpe, mas às vezes é assim mesmo, não tem jeito. Mas de qualquer maneira, isso aqui é um exercício apenas para mostrar o seguinte. Em primeiro lugar, qual é o impacto? Em segundo lugar, como fazer isso aqui. O objetivo desse trabalho é mostrar a diferença entre várias metodologias. Cada coluna dessa observou o impacto usando uma determinada metodologia de cálculo. Eu vou entrar no detalhe aqui, vou ficar só no de Monte Carlo, que é a mais conhecida. No caso de cada cálculo desses aqui, nós rodamos um programa de estabilidade 5.000 vezes. Por quê? Porque para cada vez a gente sorteia um conjunto de valores e roda. Como o cálculo de estabilidade é muito rápido, fazer 5.000 vezes não faz muita diferença. Esses aqui demoram bem menos, não são assim tão rigorosos, mas forneceram valores parecidos. Esse era um dos objetivos do trabalho. E porque na época nós precisávamos colocar isso dentro do nosso sistema lá do SEST. Então nós temos no SEST esse método em Monte Carlo. Você pode escolher um dos dois para fazer. Não entendi muito não. Quer dizer, como é que você faz as contas de um problema em que precisa de 3 variáveis? Você tem 3 variáveis, variável A, B e C. A variável A tem essa distribuição aqui. A variável B essa, e a variável C essa daqui. Como é que eu faço as contas para saber o resultado final? Se eu usar o valor médio, eu estou fazendo uma conta. Agora, e o que acontece se não for esse valor médio? Tem, certo? O que eu vou fazer? Então, uma das maneiras é usar, você conhece o método Monte Carlo? Então, ele vai gerar um número aleatório, né? Aí Eu sei que ele é um número aleatório e escolhe, por exemplo, esse número. Este e este. Faz a conta. eu queria entender só aquilo ali. Quando ele fala assim, por exemplo, ó, ali, critério de colapso, ele fala que 84,89% dos dados geraram a pressão interna mínima de 14. Então, se eu usar a pressão interna de 14, Isso. eu tenho 85% de probabilidade de ruptura. Sim. Certo? Se eu usar 15, 75. Se eu usar 25, tenho 3% de possibilidade de ruptura. É isso que está dizendo. Quanto maior a pressão interna, menos chance de ruptura. No caso do colapso inferior, é isso mesmo. Você está se aproximando de uma situação em que a possibilidade de ruptura é zero. Porque a pressão interna segura todo o aparelho. É a pressão de poros, isso aí. Não, você tem a pressão interna, a pressão na parede do pulso. Isso É o peso
fluido multiplicado pela coluna nessa pressão. Tá. Certo? Aqui. Então, nesse tipo de problema, quer dizer, como é que são feitos os projetos de engenharia? Se eu quiser saber agora a estabilidade desse talude aqui, com essa máquina aqui em cima, eu vou dizer o seguinte, olha, se você colocar aqui na distância operacional possível, de uns 3 metros, a possibilidade de ruptura, 5%. Aí eu tenho uma distribuição dessas propriedades, faço as contas e verifico que existe, para as várias combinações, uma possibilidade de ruptura de 5%. Isso é diferente de dizer que o coeficiente de segurança é 1,2 ou 1,3. E aí o gerente, o dono da obra, vai decidir se topa isso ou não. O engenheiro apenas fornece o projeto. Ele que decida se vai topar isso ou não. Então, o que nós estávamos discutindo aqui é a determinação de uma propriedade. Mas eu estou introduzindo outra questão. Nós temos que definir essa propriedade e a variação dessa propriedade. Então, tem uma outra questão que deve ser abordada, que é a questão da distribuição dos valores da propriedade. Muito bem. Esse é o último. Vou precisar de uns 20 minutos aí para... E o material do trabalho? Já tem uma definição do que vai ser? Então, do primeiro trabalho, eu já recebi de praticamente todo mundo, tem algumas pessoas. Aliás, deixa eu só entrar aqui. Tem dado. Os trabalhos, média ponderada aritmética. Mas como é que eles trabalham? Como é que está subindo? Não, você vai falar agora. 3 de 10. 3 de 10. Tema livre? Não, mas isso seria bom. Ele determinado. Não, ele é Arthur Correia. Carlos Fadeira. Carlos Lopes. Vocês conhecem ele? Eles trancaram? Mas estão viajando? Foram para Las Vegas, né? Ele está definido. Fabrício. Jaime. Jonathan. Jorge Sotano. Não. Tem o Jorge Gomes. Também está errado. Marçal. Manuela. Maria Alice está aí. Marcos está aí. Mauro está aí. Paula. Paulo Faria. Rafael. Não, Rafael. Renato. Ayana está aí. Thales está aí. Tiago está lá. Ah, então o termo estava Bom, o material estava no o Tiago, eu sei que vai ser petróleo o trabalho, não respondeu, mas vai ser petróleo. Tem mais umas 2 pessoas que não responderam e eu vou. A minha ideia é passar isso para vocês. Esse primeiro trabalho vai ser um trabalho muito ligado a essa parte de determinação de propriedades para os problemas ou na área que vocês selecionaram. Por exemplo, eu vou tentar determinar propriedades para uma determinada aplicação. E aí vocês vão à literatura fazer uma revisão sobre aquilo. É o tipo de trabalho para, digamos, 3 semanas você entrega. Então, a ideia do trabalho é essa. Aproveitar o que nós estamos vendo, o que nós discutimos aqui, e agora focar mais em uma determinada aplicação. É mais um resumo bibliográfico do que resolver um problema. Porque não dá, a não ser que nós tivéssemos um conjunto de dados, mas nós não temos.
Por exemplo, um trabalho que eu teria curiosidade de ver, se tiver alguém aqui de completação. Aqui. Não é seu trabalho que eu vou passar para você. Por exemplo, qual é a propriedade da rocha que influencia o canhoneiro? Como é que você define a carga que você vai usar? Qual é a profundidade de penetração do projétil? Qual é o dano provocado na rocha? Tem que ter alguma coisa sobre isso. Que ensaio você faz? Qual é a experiência que existe naquilo? Qual a ideia do trabalho é essa? Você não precisa resolver o problema. Você apenas responder o que algumas pessoas que já trabalharam naquilo. Tá bom, então, pessoal. Então, terça-feira, a Débora vai estar aqui, vai falar sobre essa parte de estatística. Isso é qual a visão? Cálculo lá. Você está fazendo essa matéria aí? Não. Agora vai ter um seminário aí.